Para você que talvez não vê mais saída para o teu caso, Jesus tem a saída no seu caso. Descanse nele. A palavra que Deus me trouxe hoje está no livro de Marcos. Se você quiser abrir lá Marcos 8, abra e vai falar da segunda multiplicação. O pastor já leu, gostaria de ler novamente antes de estar ministrando essa palavra que Deus falou. Eu queria orar antes, pedir a Deus que me ajude, opere comigo aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, o pastor, a pastora, minha esposa que também cooperou para eu poder preparar essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça por cada um que está aqui, te dou graça pela tua palavra que é viva, eficaz e que cumpre o efeito para o qual é enviado. Eu sei que hoje foi enviada uma palavra para um efeito. Qualquer coração que está aqui nesta noite, me usa tão somente, tem misericórdia, fala conosco, abre as portas da palavra, de maneira que nós possamos sair daqui transformados, renovados, entendendo o teu poder, a tua graça, a tua majestade, a tua grandeza, Senhor. Fala conosco, fala com a igreja. Essa é a tua igreja, essa é a tua palavra, é o que te pedimos. Usa-nos, usa-me, Senhor, no nome de Jesus, amém. Marcos 8 diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e algum deles vieram de longe. Mas seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. Diga, fartaram. Deus quer que você saia daqui farto nessa noite. Creia nisso. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. E então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Amém? Irmãos, situações difíceis, contrárias das nossas vidas, às vezes se repetem. E nós vamos ver aqui uma situação que se repete. Jesus já tinha feito uma multiplicação não muito tempo atrás, e essa multiplicação é um milagre que veio realmente atender necessidades. E o título dessa mensagem, a qual eu gostaria de falar, é o Deus que se compadece, ou Deus que tem compaixão. Deus tem compaixão de você, Deus tem compaixão de mim, Deus sabe a necessidade com que cada um entrou aqui nessa noite, e Deus quer realmente que você entenda que Deus se importa com você. E você vai ver nessa história que Deus se importa com a vida de cada um aqui, de cada elemento, de cada pessoa que está envolvida nessa história aqui. Deus tomou cuidado, Jesus tomou cuidado, então, de tratar de cada um deles em particular. Talvez com cada um ele trabalhou na fé, no outro trabalhou no físico, outro ele trabalhou no espírito. Eu não sei com qual necessidade que você entrou aqui, mas eu gostaria de dizer para você que Jesus se importa com a tua necessidade, e Ele vai trabalhar na necessidade que você tem, para que você saiba que Deus se importa com a tua necessidade, se importa com o teu problema. E aqui a história se repete. Aqui diz assim que naqueles dias, nós vamos ver que naqueles dias onde Jesus estava trabalhando, estava fazendo algo, houve uma necessidade que se levantou. O pastor há pouco tempo pregou aqui sobre a questão de José, quando se levantou uma grande fome na terra. Mas eu gostaria de dizer que seja lá o que for que se levantar na sua vida, Deus é poderoso para resolver. É isso que você tem que guardar no seu coração nesta noite, aquietar o seu coração e entender que, mesmo que naqueles dias houve necessidade, Jesus atendeu. Hoje pode haver uma necessidade, amanhã, Itamar, pode haver outra, e Deus pode responder segundo a tua fé, segundo o poder de Deus. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Reginaldo. Deus continua operando. Talvez você leia essa história, você vai imaginar, mas é uma história, isso é muito bonito de ler, mas não se aplica, talvez, para mim. Talvez o teu coração nesta noite esteja tão acostumado a ouvir tantas vezes grandes mensagens, tantas coisas, e parece que nada acontece com você. Você vai perceber nessa história que Marcos desenrola aqui, que os discípulos, eles estavam talvez acostumados, ou com o seu entendimento
fechado para entender que Deus continua operando milagres. Porque Deus fez o primeiro milagre e ele não entendeu. E agora Deus está fazendo o segundo milagre, a segunda multiplicação. E muitas vezes Deus está fazendo coisas nas nossas vidas e nós não estamos apercebidos. Quão importante é que nós venhamos para a casa do Senhor com o coração preparado. Que você entre aqui, neste lugar, vigiando, orando, desejando realmente que Deus fale com você. E se você veio aqui nessa noite com esse propósito, eu quero dizer mais uma vez, Deus vai falar com você. E você vai levar o que você veio buscar aqui nesta noite para a glória de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que naqueles dias a situação se repetiu. Outra vez, fala assim que a história se repete. Ou seja, que os problemas se repetem com propósitos diferentes. Aqui nós vamos ver que a história está se repetindo, os problemas estão se repetindo, mas uma coisa eu aprendo, que mesmo que os propósitos sejam diferentes, e que a multidão que se aglomera é uma outra multidão, mas é uma grande multidão, nós temos que aprender uma coisa, que tudo contribui para o bem daquele que ama Deus. Talvez ao seu redor está se aglomerando grande multidão de problemas. Talvez se eu perguntasse para algum de vocês, mostra a lista dos seus problemas. Muitas pessoas têm já o seu caderninho de oração. A Eleni costuma trazer uma pasta, né? Quem não conhece a pasta da Eleni, com todos os pedidos que ela tem ali. Mas são muitos. E aqui eram muitas pessoas. Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus foi cercado. Aqui fala que se reuniu uma multidão. Mas essa multidão que se reuniu, Tiago, ao lado de Jesus, essa multidão trazia problemas. Vamos ver aqui nessa passagem exatamente quais eram os problemas que essa multidão trouxe. A Bíblia fala que essa multidão antes, no versículo anterior, fala que ela trouxe várias pessoas. E nesse grupo de pessoas que a multidão trouxe, haviam coxos, haviam aleijados, haviam cegos, haviam mudos e haviam outros problemas, outras pessoas com tipo de aflição. Eu não sei com que dificuldade você se reuniu aqui nesse culto da vitória. Eu não sei qual é o problema que aflige o teu coração, mas eu gostaria de dizer que você veio ao lugar certo. Você buscou a ajuda certa, na pessoa certa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que pode resolver o teu problema. Porque essa multidão, com certeza, se afligia em ver talvez um filho coxo, talvez não ver um filho cego, talvez não ver um filho endemoniado, ou uma situação que ele não podia resolver. Mas essa multidão tem uma coisa muito peculiar que me chamou a atenção enquanto eu estudava isso, porque Jesus estava ali, Jesus estava ensinando os seus discípulos, e de repente aparece uma multidão. Ele não estava esperando aquela multidão. Às vezes você não está esperando que uma série de problemas apareçam, não é verdade? Às vezes você não está esperando, o problema não bate a porta para entrar, ele vai entrando. E às vezes a gente vai fazer o quê? Aqui nós vamos ver que eles tinham muitos problemas. A Bíblia fala que eles trouxeram todas essas pessoas com coxos, aleijados, cegos. Mas o que mais me chamou a atenção, se você vê o que a multidão fez, no versículo que eu li anteriormente, diz assim que eles largaram essas pessoas junto aos pés de Jesus. Meus irmãos, aqui está um segredo para você e para mim que queremos ter vitória no Senhor. Se você tem uma multidão de problemas nesta noite, eu te convido a você largar esses problemas nos pés de Jesus. Amém. Sabe por quê? Ele é o único que pode resolver. Mas há uma coisa interessante que ele destaca aqui nessa passagem, é que foi preciso largar. Se você entrou aqui nesta noite com um problema, Deus pede que você largue ele nos pés de Jesus. É a única forma que você tem de sair desse problema que você está enfrentando, é largar. Porque tem momentos que a gente quer resolver o problema, a gente luta com o problema, a gente pensa no problema, dorme com o problema, levanta com o problema, fala do problema, vive o problema. E o problema continua aí. Mas a Bíblia está falando que esses homens, essa multidão que veio com todo esse tipo de problema, eles chegaram com os coxos, com os aleijados, com todo tipo de problema e largaram nos pés de Jesus. Então hoje você larga nos pés de Jesus o problema que você tem. Se é doença, largue nos pés de Jesus. Se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se é um problema no teu casamento, é algo que você não consegue mais resolver, largue hoje aos pés de Jesus esse problema. Porque Jesus tem condição de resolver o problema. Jesus não se apavora com nenhuma multidão. Talvez essa multidão que te cerca te assuste nessa noite. Talvez te preocupe teu coração. Talvez você não consiga nem dormir. Tem crentes até que tomam remédio para dormir. Tem crentes que acordam à noite preocupados como vão pagar essas contas. Largue as coisas na mão de Jesus. Não estou dizendo que você tem que largar de trabalhar, que você tem que largar de fazer o que você tem que fazer na tua maneira natural, mas fala de não largar no coração. Está falando naquela coisa que você diz.